Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O BNC Amazonas abre essa transmissão para entrevistar uma vereadora que está de volta à Câmara Municipal, na vaga de Joana D'Arc, que foi eleita deputada estadual nas eleições do ano passado. E nós temos hoje a alegria e o prazer de receber a vereadora Mirti Salles, do PR. Vereadora, seja muito bem-vinda ao BNC Amazonas. Muito obrigada, bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui para falar um pouco do nosso trabalho. Um trabalho curto, né? Agora, nesse novo mandato, mas um trabalho que já está tendo bons frutos. Né? Nós vamos falar, inclusive, de uma cartilha, ideia da vereadora Mirti Salles, e que vai virar política nacional. Ela vai explicar detalhes sobre a cartilha da mulher, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também do encontro dela com a ministra Damares Alves, sobre a polêmica, audiência pública lá sobre a regulamentação dos transportes por aplicativos em Manaus. E você é o nosso convidado também para fazer perguntas à vereadora e tirar suas dúvidas em relação a projetos, propostas do mandato dela, tá certo? Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook e também pelo nosso canal no YouTube, o BNC Play, tá certo? Bom, deixa eu começar então falando da cartilha da mulher. Deixa eu ver se dá pra gente mostrar aqui, colocar aqui no meio para o nosso Luan. É uma cartilha que fala sobre os direitos da mulher, é um projeto da vereadora Mirti Salles, e a ministra Damares conheceu esse projeto e quer transformar em política nacional. É isso, vereadora? Exatamente. Quando a ministra Damares Alves esteve aqui em Manaus, eu tive uma conversa com ela, tive um encontro com ela e eu apresentei, né, todo o trabalho que eu estou realizando lá na Câmara Municipal de Manaus, à frente da Comissão de Direitos e Defesa das Mulheres, e apresentei a cartilha. Ela folheou a cartilha rapidamente e ela gostou muito. Falei para ela, ministra, eu estou precisando de apoio para fazer mais, porque o que está acontecendo? Quando nós fizemos o lançamento da cartilha, nós convidamos as juízas das varas Maria da Penha, a doutora Débora Mafra, que é delegada da Delegacia da Mulher, todas as mulheres envolvidas na rede de proteção e defesa dos direitos da mulher aqui em Manaus. E, para nossa surpresa, todas queriam para distribuir para as mulheres em atendimento. Então, assim, a procura está sendo muito grande. E eu falei, ministra, nós precisamos de apoio para fazer mais cartilhas. E o que ela me disse? Que é uma determinação do presidente da República, que quando eles encontrarem boas ideias por onde ela passar nos 4 cantos do Brasil, que ela abraçasse essas boas ideias em relação à política para as mulheres. E foi o que ela fez. Ela folheou a cartilha, ela gostou e ela disse então que ao invés de... Ela fez o efeito contrário, ao invés de ela patrocinar a cartilha aqui, ela resolveu pegar a cartilha e transformar em política nacional. Eu estive agora essa semana em Brasília, semana passada, e lá nós assinamos o termo, né, de sessão, porque tem que haver um termo de sessão, minha para ela, para que essa cartilha seja editada e seja distribuída em nível nacional. Ou seja, nós vamos chegar aí, com muito orgulho, eu vou chegar daqui a uns meses lá no Ceará. Se eu quiser visitar a Secretaria de Política para as Mulheres lá, eles vão estar distribuindo uma cartilha que foi produzida aqui em Manaus. Nós produzimos essa cartilha, eu junto com a minha assessoria jurídica, com a doutora Tatiana, nós sentamos e fizemos uma compilação de todos os direitos pertinentes à mulher. A parte comentada, que é a primeira parte, o comentado sou eu que faço. Por que eu faço o comentado nas minhas cartilhas, tanto consumidor como agora essa da mulher? Porque eu converso com a população e eu sei qual é a linguagem, tem o lado jornalista, mas também tem o lado de vereadora, de você explicar exatamente a maneira que você acha que a pessoa vai entender. Então, quem faz a parte comentada sou eu. Pois eu estou vendo aqui umas perguntas, a linguagem está bem acessível aqui. Por exemplo, não tenho condições de pagar as despesas para a celebração do casamento civil. E agora? Aí você responde, você fala aqui sobre como apurar a paternidade, gestante, fique por dentro dos seus direitos, a lei do acompanhante, né? A lei do Tem muita gente que não sabe dessa lei do acompanhante, sim, né, vereadora? Nós temos, olha só, por exemplo, tem muitas mulheres que não sabem, por exemplo, e isso está na cartilha, que as mulheres elas têm um limite de peso para carregar no trabalho.
Tá? Até porque o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Então, a lei garante a essa mulher um limite de peso para que ela possa... Você não pode, por exemplo, botar uma mulher na construção civil carregando uma saca de cimento. Né? Então, assim, ela pode trabalhar na construção civil, sim, como fazer acabamento, fazer serviço de pedreiro, de carpinteiro, todo tipo de trabalho. Agora, ela não pode ser exposta, por exemplo, a um peso excessivo, né? Respeitando o corpo da mulher. Então, assim, tem o direito da mulher trabalhadora, da mulher como dona de casa, a mulher esposa, a mulher grávida, a que já teve neném. Nós falamos nessa cartilha também sobre os direitos da mulher quando ela é assediada. Nós deixamos bem claro o que é o assédio moral, o que são os casos de, por exemplo, de humilhação que uma mulher pode sofrer dentro de um emprego. Na realidade, todos os direitos e, no final, nós conduzimos essas mulheres, tá, à orientação legal, à previsão legal, em conformidade com a lei. Nós temos também a lei na íntegra, na cartilha, e, ao final, nós temos os locais onde ela pode exigir os seus direitos. Tá aqui a pergunta que você falou aqui. Como distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? A linha é muito tênue, né? É uma linha muito tênue e não pode ser confundida, porque não é que... agora o teu chefe me chamou a atenção, é assédio moral. Não, alto lá. Também não é bem assim. Né? O assédio moral, ele é exatamente quando a mulher ela tem a sua condição feminina diminuída, por ser mulher. Tipo assim, porque tinha que ser mulher, só porque é mulher, porque não sei o quê. Ou então, assim, porque mulher é cheia de chilique, entendeu? Ou então o homem se sobrepõe à mulher, dizendo que mulher não sabe fazer nada, é porque você não presta, você é incompetente. Você tem que saber distinguir uma coisa de outra, tá? Ela tem que... Porque quando a gente fala do direito da mulher, a gente fala que ela é diminuída por conta do gênero, tá? Pelo fato de ser mulher. Agora, se é porque ela não fez um texto errado, se é porque ela não esqueceu um compromisso, é outra história. Não é porque ela é mulher, porque o homem também esquece compromisso, o homem também escreve errado, o homem também... a bronca é a mesma para todo mundo. Não é que a mulher nunca mais vai poder pegar a bronca, não. Porque senão aí o negócio vai ficar um pouco complicado, né? Enfim, é uma cartilha muito completa. Eu dei uma folheada aqui agora e é por isso que a ministra quer transformar em política nacional, porque realmente, além de ser prática, é muito informativa e a mulherada vai ficar super informada dos seus direitos. Agora, a senhora também está preocupada com o sustento daquela mulher que tem uma condição social mais vulnerável, né? A senhora está, inclusive, negociando com a FIA um microcrédito para as mulheres que querem trabalhar, é isso? Isso, exatamente. É o projeto Mulher Empreendedora, tá? Um projeto que nós fizemos também junto com a nossa assessoria. Nós sentamos e pensamos, porque eu penso o seguinte, quando eu assumi a Comissão da Mulher, eu falei isso para a ministra e tenho falado isso lá na Câmara nos meus discursos. Eu não quero ser uma presidente da Comissão da Mulher que vai ficar subindo na tribuna para dizer mais uma mulher foi espancada hoje, aí mais um homem foi preso, mais uma lei foi aprovada. Ao meu ver, isso não vai resolver o problema das mulheres. Então, primeira coisa que eu fiz quando eu assumi a Comissão da Mulher, solicitei do presidente da casa, o vereador Joelson, uma sala para atendimento às mulheres. Nós vamos compor, tá? Daqui a cerca de 2 meses no máximo, nós vamos compor a rede de atendimento e proteção à mulher, a Câmara Municipal de Manaus. Tá? Então, nós vamos fazer esse atendimento, acompanhar essas mulheres e acompanhá-las, inclusive, para que elas possam ter condições de brigar pelos seus direitos. Primeiro ponto, vamos ter uma sala de atendimento. Segundo ponto, nós temos que fazer algo por essas mulheres. E algo por essas mulheres não é ficar subindo a tribuna e ficar falando de dados, falando de números, ou ficar só fazendo palestras, ou ficar só indo em eventos para representar a Câmara. Eu não quero isso, eu não trabalho dessa forma. Na condição de presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu ia às ruas e resolvia problemas. Então, na condição de presidente da Comissão da Mulher, eu vou fazer o mesmo. Então, as mulheres, isso é um grande problema. As mulheres, às vezes, elas voltam para dentro de casa depois que denunciam os esposos, os companheiros, porque elas não têm condições financeiras de sustentar a família. Então, às vezes, elas acabam aguentando a humilhação, elas acabam aguentando o espancamento, a violência. Por quê? Porque ela tem que aguentar o homem que sustenta a casa. Então, nós precisamos contribuir para que isso cesse.
De que maneira? Dando condições e incentivando essas mulheres a trabalhar. Muitas delas nem sabem fazer algo, mas nós vamos capacitar também essas mulheres. Ela pode fazer um ofício, por exemplo, dentro de casa, como de manicure, de cabeleireiro, um corte de cabelo, vai fazer um artesanato. A costureira, ela pode ter uma máquina de costura e fazer um trabalho de costura. Ela pode fazer muito serviço, comida, lanche, um churrasquinho na porta de casa, qualquer coisa que venha a lhe oferecer um sustento e que lhe propicie também cuidar dos seus filhos. E isso as pessoas podem fazer tranquilamente. Então, nós vamos selecionar essas mulheres através das entidades. Nós vamos pegar, por exemplo, as profissionais do sexo estão incluídas aqui nesse projeto. Os profissionais do sexo, mães de portadores de necessidades especiais. Nós temos mães de autistas e de outras necessidades especiais que ficam em casa cuidando dos filhos 24 horas por dia. Não podem trabalhar. Mas essa mulher às vezes tem um talento. Ela fez uma faculdade lá atrás. Então, através desse talento, ela pode pegar esse microcrédito e fazer algo dentro de casa. E pode sustentar a sua família. Então, o que nós temos que fazer? Empoderar, digamos que seja um microempoderamento da mulher, né? É empoderar mais essa mulher como? Empoderar financeiramente. Nós temos que dar condições para as mulheres trabalharem, para as mulheres se sustentarem, para que nós possamos falar em combate à violência, em combate a todo esse desrespeito que existe aí e essa falha, que eu penso que existe uma falha aí em relação a esse amparo da mulher. Precisamos amparar a primeira mulher financeiramente. E em que pé está essa articulação para esse microcrédito? Nós já conversamos com o presidente da AFEAM, ele se colocou à disposição, nós já vamos para a nossa segunda reunião, já para traçar os detalhes dessa linha de microcrédito. Isso que eu já estou falando para você a respeito de nós selecionarmos, já é resultado da primeira reunião. Né, que ficou acertado, que nós vamos fazer audiências, nós vamos reunir essas mulheres, vamos reunir, por exemplo, as mulheres mastectomizadas, que precisam também de amparo. Nós vamos reunir todas essas mulheres que estão precisando trabalhar, que estão fora do mercado de trabalho, vamos selecionar essas mulheres e vamos encaminhar para a AFEAM, e aí a AFEAM vai fazer o cadastro e vai trabalhar diretamente com essas mulheres. Entendi. Tomara que aconteça bem rápido isso, né? Agora, o que acontece? Esse projeto eu levei para Brasília. E eu entreguei a minuta desse projeto para a Secretária Nacional de Política para as Mulheres, a Tcheron, né? E gostou e quer também? Ela gostou e ela quer também já juntar com um projeto semelhante que eles têm lá em Brasília para transformar também em política nacional. Assim, foi muito, muito satisfatória a reunião lá em Brasília. Eles abriram as portas porque, como a ministra falou, onde tiver uma boa ideia, onde eles acharem que tem realmente soluções para alguns problemas que eles podem abraçar, eles vão abraçar e eles vão fomentar. Daqui a pouco o Bolsonaro leva você lá para a Secretaria do Ministério da Damares. Tirar a ministra daqui de Manaus. Nós temos aqui o Josiel Faustino, está dizendo assim, realmente precisávamos de uma pessoa assim, corajosa, para defender os direitos do povo. Parabéns pelo seu trabalho, vereadora Mirti Salles. Ainda sobre essa questão, a temática de mulheres, né? A senhora participou, eu li que a senhora participou em Brasília de um seminário Mulheres Unidas em defesa da aposentadoria. O que foi tratado lá e o que de prático vai gerar para a população? O que acontece? Foi um debate que reuniu representantes da CUT, representantes das mulheres trabalhadoras do campo. Eu fiquei impressionada com a quantidade de mulheres e de segmentos que lá estavam. Mulheres indígenas, todos os segmentos estavam lá reunidos, né? E lá foram discutidas as ações que as mulheres deverão fazer em todo o país, tá? Para tentar barrar alguns artigos dessa lei que deixam a mulher totalmente em desvantagem. Porque eu penso que da forma que está sendo produzida essa lei, é uma regressão. Nós temos um problema, por exemplo, na Rússia. Vamos lá, na Rússia, a política para as mulheres, ela avançou, ela subiu como um foguete. Chegou um determinado momento que o presidente Vladimir Putin chegou e falou assim, não vai mais rolar, agora a mulher pode apanhar em casa, não tem problema, está liberado, desde que não deixe tanto hematoma e não quebre o braço. É isso que diz a nova lei. Então, o que acontece? Nós não podemos deixar que o Brasil regrida. Isso é um princípio constitucional. A lei, ela não pode regredir para prejudicar. Então, como é que eu vou criar uma lei que vai regredir e vai prejudicar ao mesmo momento?
Porque é uma regressão no direito da mulher. Nós conquistamos já vários direitos. Aí agora eu vou tirar direitos? Isso não me parece... primeiro, não é constitucional. E segundo... não é salutar para a mulher. Como é que eu vou dizer que a mulher vai aumentar 8 anos na aposentadoria, no tempo de aposentadoria, e isso está certo? Não está certo. Gente, a mulher, ela não tem só uma carga horária. A mulher, ela tem várias cargas horárias. Olha, nesse momento mesmo, meu filho está em casa, sofreu um acidente, e eu fui para a Câmara, e eu estou aqui, eu tenho gravação agora à tarde, eu tenho vários compromissos, e eu fico, é aquela história, com um olho no peixe, outro no gato, porque nós somos donas de casa, nós somos trabalhadoras, nós somos esposas, aí nós temos que fazer o supermercado, entendeu? Nós temos que fazer tudo. Na realidade, a mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, nós não podemos dizer que a mulher, ela tem uma carga horária de trabalho tranquila, porque a mulher, ela chega em casa, ela vai cozinhar, ela vai cortar o bife para deixar, para fritar no dia seguinte. Então, ela tem uma carga realmente, não é nem dobrada, é triplicada. E aí você dizer que essa mulher agora vai perder o direito de aposentadoria que ela tem, que vai regredir, ela vai ter que passar mais tempo ainda trabalhando para poder se aposentar. Então, esse seminário, ele foi muito, muito, muito produtivo. E as mulheres estão realmente muito... Lá em Brasília existe um movimento muito forte para que se faça uma grita no país inteiro, para que não passe, que essa lei não passe da forma que está. Não há problema nenhum em fazer reforma na Previdência. Eu concordo com a reforma da Previdência. Tem que corrigir. Existem muitos erros. Quer ver uma coisa? Existem erros. Por exemplo, eu conheço um cidadão que ele tem 40 anos de idade, está aposentado, ele recebe um benefício por invalidez e ele não é inválido, está aplicando golpe por aí, entendeu? E aí, outras pessoas que precisam de benefícios não conseguem chegar a esse benefício. Então, acho que tem que se fazer uma peneira, tem que se pensar melhor realmente na forma de ceder a previdência para o cidadão, mas de uma forma em que as pessoas que necessitam sejam realmente amparadas. Porque hoje, infelizmente, o que é que nós temos? Pessoas que não precisam, aposentadas, e pessoas que precisam, não estão aposentadas. Então, a reforma da Previdência, ok, mas regredir em relação aos direitos das mulheres, não. E esse seminário, ele deixou a mulherada, assim, já bem... Ativada para... Estão no modo ativo. Não estão no modo avião, não. Já estão no modo ativo e elas vão agir no país inteiro. E nós vamos agir, é claro, aqui com a Comissão da Mulher. Tá certo. Deixa eu mudar um pouco de assunto. Eu queria tratar com a senhora sobre uma audiência pública que aconteceu semana passada na Câmara Municipal de Manaus, que trata do projeto de regulamentação dos transportes por aplicativos. A Prefeitura quer regulamentar esse serviço aqui na capital, e esse assunto é muito polêmico, e um dos pontos desse projeto é limitar em 5 anos a idade dos veículos. A senhora participou dessa audiência pública, eu queria saber qual a sua visão sobre essa proposta aí de regulamentar os serviços de transporte por aplicativo, que a população aprova e aprova e aprova. Na realidade, eu não estava aqui nessa audiência pública porque eu estava justamente em Brasília, porque eu viajei na quarta, porque como tinha um compromisso já cedo, de manhã cedo, na quinta, então nós viajamos na quarta-feira, mas eu tenho participado já dos debates, das discussões lá em Brasília. Inclusive, lá em Brasília, nós usamos Uber, né? Lá em Brasília também, a gente usa no Brasil inteiro. Uber é uma realidade no mundo inteiro. E eu penso o seguinte, se tem Uber, se tem o 99, se tem não sei o nome dos outros, mas se tem, por exemplo, o alternativo, o executivo, o mototáxi, é porque alguém está falhando. Então, se o transporte coletivo está falhando, vão surgir as novas maneiras, modalidades de transporte coletivo, né? Então, eu penso que nós temos apenas que ter alguns cuidados. Temos que organizar para que nós não possamos também colocar a população em risco. Regulamentar? Depende. Regulamentar, ok. Porque quando se fala regulamentar, não se fala acabar, não se fala frear, não é nada disso. Regulamentar depende da forma que se regulamenta, depende da forma que se cria a regra. E eu acho que essa regra ela tem que ser muito bem pensada, porque o Uber, ele é hoje uma realidade, como eu falei, no mundo inteiro, ele é um transporte útil, infelizmente os nossos ônibus estão cada dia mais cheios,
Manaus precisa fazer um planejamento de mobilidade urbana que nós não temos. Nós precisamos de uma engenharia de trânsito séria na cidade de Manaus. Manaus já precisa pensar em um transporte, seja metrô de superfície, seja qual for. Precisa pensar em um transporte sério e eficaz, porque não é pintando uma faixa azul na rua que nós vamos resolver o problema. Porque eu me lembro quando o Alfredo Nascimento criou essa faixa exclusiva para os ônibus, ele criou uma faixa também, uma linha nova. O que ele fez? Ele alargou a Constantino Neri e criou uma faixa. Aí tudo bem. Ah, você quer, vamos criar uma faixa azul? Ok. Então tem que desapropriar e tem que alargar a rua. Aí você cria uma faixa exclusiva. E outra coisa, uma faixa exclusiva. Porque o que nós temos hoje? Uma faixa exclusiva no meio e os outros ônibus andando na direita. E na realidade, o que tem de livre hoje para os carros e motos? A faixa do meio. Só isso. Nós não temos duas faixas livres e uma faixa azul no meio. Isso não é verdade. Nós temos os ônibus que têm a sua saída pela direita, a porta pela direita, parando do lado direito, e temos os ônibus, os expressos andando pelo meio. Ou então você coloca todo mundo de um lado só, muda o lado da porta, aí os ônibus andarem só numa faixa azul, até alivia. Agora, é inadmissível que você pinche uma faixa no chão e você coloque o ônibus na direita, o ônibus na esquerda e bote os veículos no meio. Aí não dá. Enquanto isso estiver acontecendo, aí vai aparecer até helicóptero daqui a pouco para sobrevoar Manaus, para fazer táxi de helicóptero, porque está complicado andar na cidade de Manaus. E essas soluções, elas têm que vir. Eu penso que tem que tirar mais os ônibus daqui do centro da cidade, fazer os terminais, eles têm que ter uma função adequada. Qual é a função? A função é a baldeação dentro dos bairros. E do bairro para cá, dos terminais para cá, para o centro da cidade, é que tem que se pensar numa solução rápida. Eu, de verdade, eu sempre tive minha opinião enquanto vereadora. Metrô de superfície. E o metrô de superfície, ele não está no chão, não. Não é criando uma faixa, vou voltar, criar uma faixa e boto o metrô. Não. Quando eu falo superfície, é lá em cima mesmo. É via aérea. É caro. É caro. Mas os bons projetos, eles também encontram parceiros. Por que é caro só para a gente? Por que em todo lugar se encontra solução? Se encontra solução nos 4 cantos do Brasil, no resto do mundo se encontra. E por que só em Manaus que não tem solução? Então, é buscar financiamento, é um projeto sério, um projeto adequado, buscar financiamento, buscar parceiros, você encontra solução. Eu não consegui uma parceira lá em Brasília, como vereadora, para fazer uma cartilha. Então, eu penso o seguinte, que sair da zona de conforto, levantar da cadeira e sair em busca dos seus projetos, de colocar em prática os seus projetos, eu acho que a gente consegue sim. As boas ideias, elas sempre conseguem bons parceiros. Tá certo. A senhora está presidindo lá a Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher na Câmara e também está fazendo uma outra coisa que a senhora gosta muito e que foi como começou, explodiu aí em Manaus, que é fazer o programa Exercer Seus Direitos junto com o Marcos Rota. Vocês voltaram, acho que mês passado, final do mês passado. Não, tem 2 semanas. Tem 2 semanas, né? 2 semanas. Que voltaram lá pela TV. Como é que está sendo esse retorno aí para defender o consumidor? É uma marca sua, né? Eu sou vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, né? Também. E assim, eu na realidade, eu sempre fui jornalista, né? Já milito no campo já há 25 anos. Mas fui apresentadora de telejornal e quando eu migrei para exercer os direitos, eu me envolvi com essa questão do direito do consumidor, me especializei em direito do consumidor e aí esse trabalho ele acabou me levando à Câmara Municipal de Manaus, né? Fiz bons projetos como vereadora na Câmara Municipal de Manaus, contribuí com a cidade com bons projetos consumeristas e assim, o consumidor eu posso dizer que está na veia. Então, para mim, eu estava com um programa, né, em uma outra emissora, mas eu estava com um programa mais eclético, eu estava com um programa mais como uma revista e tinha saído um pouco mais da linha do direito do consumidor. E agora eu voltei com gás total, eu gravo todos os dias à tarde, eu voltei para a rua, inclusive, para fazer reportagens, para resolver os problemas, né? Que é a minha especialidade, é chegar na rua e resolver problemas. Então, assim, para mim está sendo muito bom. Né? Uma parceria já, eu estive durante 11 anos junto com o Marcos Rota, quando ele era deputado ainda, e aí durante 11 anos eu fiquei no Exercer os Direitos, passei 8 anos já com outro programa de televisão, com outros projetos,
e aí o Exercer os Direitos estava fora do ar. E nós pensamos, né, por que não colocar o Exercer os Direitos? Porque existem muitos programas de televisão hoje, mas nessa área de direito do consumidor, essa é uma marca nossa, né? É uma marca do Exercer os Direitos. Então, a gente viu que estava faltando e as pessoas cobravam muito na rua. Imagina que durante esses anos todos era assim, não, é a mensagem do Exercer os Direitos, é a mensagem do Exercer os Direitos, e o Exercer os Direitos, as pessoas cobravam isso. E cobravam dele também. Então, nós conversamos e resolvemos então colocar de volta o programa no ar. E graças a Deus assim, ele é como se nunca tivesse saído do ar. Ele passou, na realidade, 1 ano fora do ar, o programa só. Mas o programa já tem 22 anos. Então, imagina, 22 anos atuando na mesma área de direito do consumidor. Marca mesmo, né? É uma marca mesmo. Vereadora, 2020, eleições municipais, qual é a perspectiva? A senhora tem articulação? Vai buscar aí, continuar na Câmara Municipal? Já tem planos? Está pensando nisso? Sim, eu vou buscar. Isso é fato. Eu, de verdade, eu sentia falta do parlamento, né? Infelizmente, eu não fui reconduzida, eu fiquei como suplente, né? Mas eu sentia falta do parlamento. Porque, como eu te falei, quando eu estive como vereadora, eu fiz muitas coisas que muita gente até não sabe, porque quando eu estava vereadora, nós não tínhamos esse boom das redes sociais. Então, hoje é até mais fácil de você divulgar o seu trabalho. Mas, por exemplo, as pessoas hoje sentam nas agências bancárias, ficam sentadas, acomodadinhas ali, tranquilas, esperando o seu atendimento. É graças à ação dessa vereadora. Em audiência pública, em várias audiências públicas, cobrando, eu fiz emenda à lei das filas, aí eu chamava a audiência pública lá na Câmara, não conseguia fazer cumprir a lei das filas, um belo dia na audiência pública eu tive um insight que faz o seguinte, se vocês não conseguem contratar mais pessoas para atender os consumidores, então vocês vão deixar esses consumidores esperando o atendimento sentados. Eu não quero ninguém mais em pé em agência bancária. Eu dou 1 mês para vocês colocarem bancos, cadeira, sofá, cadeira de embalo, o que vocês quiserem, mas os consumidores vão ter que esperar sentados e eu exigi deles também banheiros para as agências maiores, no caso aquele Bradesco Boulevard, que tem um fluxo grande de pessoas, banheiro e bebedouro para as agências grandes. Então, assim, quem quiser conhecer o meu trabalho pode pesquisar no Google, vai ver todos os meus projetos, vai ver nas nossas redes sociais também, porque é sempre bom as pessoas saberem também o trabalho que você fez. Eu tenho trabalho para mostrar, eu continuo mostrando. Eu agora, nessa minha volta, eu voltei como presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Vou fazer na comissão um trabalho semelhante ao que eu fiz na Comissão de Defesa do Consumidor. Já comecei. Os vereadores lá na Câmara dizem, a Miti chegando. Parece que ela era uma demanda reprimida que tinha aqui com ela. Ela chegou assim, bum, e soltou. Assim, já soltou 10 projetos, lancei 2 cartilhas. Em março, eu lancei a cartilha do consumidor e lancei a cartilha da mulher. Eu já fiz audiências públicas, eu já fui a Brasília, já apresentei projetos na Câmara, então eu estou no meu 3º mês de mandato, né? Mas eu estou com um ritmo, eles dizem lá na Câmara que eu estou com um ritmo alucinado, né? Mas eu penso o seguinte, que uma pessoa quando entra no parlamento, seja ele municipal, estadual, federal, ele entra com uma proposta. Quando a gente vai para a rua pedir voto, o que a gente diz? Eu vou ser seu representante, né? Eu vou lutar pelos seus direitos, eu vou atender as demandas da população e existem várias maneiras de atender as demandas da população, né? E isso é muito sério. É por isso que depois aponta o dedo na cara do político, você não faz nada e tal. A população, em determinados momentos, tem razão. Se nós não fizermos o dever de casa, de 4 em 4 anos a população vai cobrar. Sabe? Vai dar aquela professora que dá a nota no final da prova. Então, assim, ano que vem, os nossos professores, né, no caso, que é o povo, eles vão dar a nota para a gente. Então, se você se propõe a ser um parlamentar e representar a população, você tem que fazê-lo. Porque, senão, o povo vai lá e tira mesmo. Então, eu entrei de volta agora com essa sede, na realidade, de continuar o trabalho que eu já vinha fazendo. Eu fui a primeira vereadora aí a Brasília e a reduzir a tarifa de energia elétrica no estado inteiro. Eu já tenho esse caminho de Brasília, eu aprendi no meu mandato passado. E reduzir a tarifa de energia elétrica a primeira vez, reduzir a segunda vez. Num 3º momento, eu consegui devolver o dinheiro de mais de 400 mil consumidores que estavam sendo cobrados indevidamente pela Eletrobras na época. Então, assim, quando eu vi
que mesmo sendo vereadora, eu podia conseguir grandes conquistas via Brasília, eu comecei a ir a Brasília. Então, por isso que quando eu iniciei esse mandato, eu já comecei por Brasília. Porque lá a gente consegue trazer muita coisa para cá, para Manaus. E eu já vim aí com duas, se duvidar, 3 vitórias, né? Porque eu estou ainda na agulha, deixei também um projeto lá no Ministério da Mulher, da Casa da Mulher Manauara. A construção da Casa da Mulher Manauara. E eu espero, sinceramente, conseguir trazer para Manaus a construção da Casa da Mulher Manauara. Que vai atender mulheres vítimas de violência. Mulheres vítimas de violência, vai capacitar mulheres, vai amparar as mulheres, os seus filhos. Porque nós temos, no primeiro momento, que amparar a mulher, depois capacitar essa mulher. Porque não é, a gente não pode ficar tratando a mulher como coitadinha. No momento em que ela foi vítima de violência, ok, ela foi vítima, acolhe, trata psicologicamente. E o que nós vamos fazer com essa mulher? Devolver ela para dentro de casa com o marido? Não dá. Então, assim, nós temos que pensar no que essa mulher vai fazer daqui para frente. Ah, ela vai separar? Se for da vontade dela, nem sempre a solução é a separação. Se a mulher ficar empoderada, ela entender os seus direitos, ela chegar em casa e vai dizer para o cabra, vai dizer assim, olha, meu amigo, daqui para trás você bateu, daqui para frente não mais. Porque agora eu estou amparada e se você quiser continuar aqui, a gente continua. Só que daqui para frente pode ser uma nova história. Eu não sou aquela pessoa que dissemina o divórcio, não. Não quero que todo mundo se divorcie, eu quero todo mundo se beijando. O que eu quero? Eu quero que porque eu penso que você pode sim reconstruir uma relação. Agora, é claro, se o camarada bate 10 anos numa mulher, aí não dá. Mas um camarada que bate, por exemplo, a primeira vez numa mulher, pode chamar ele a responsabilidade, ele também terá que ser tratado, também terá que ser chamado a responsabilidade, porque tem que se tratar o homem também, é preciso tratar a família como um todo. Porque a família, quando existe violência familiar, violência doméstica, você precisa tratar a família como um todo. Você tem um marido violento, você tem crianças assistindo isso e você tem uma mulher que é vítima. Então, nós precisamos tratar a família como um todo. Tá? Eu recebi um caso lá na Câmara, nós estamos acompanhando 2 casos, onde nós estamos acompanhando a família como um todo. Porque é possível, assim. É possível você tratar e é possível, de repente, resgatar. O céu de brigadeiro, eu costumo dizer, é o resgate da família. Mas o resgate da família, para que ela daqui para frente seja uma família de verdade. A minha intenção não é destruir lares. A minha intenção é, se puder, na medida do possível, recuperar lares. Aí eu vou dizer que eu fiquei satisfeita, eu vou ficar com meu coração cheio, porque eu vou dizer assim, não, eu recuperei de verdade. Porque aí você tem um companheiro melhor dentro de casa, você tem a família, você já não tem que se preocupar com essa outra parte do amparo à mulher, né? E a gente sempre diz o seguinte, a pessoa erra uma vez, ela pode errar uma vez. Agora, ela errar todo dia é um pouco complicado, aí não dá, né? Mas existem casos em que você pode, sim, salvar os casamentos, podem salvar as relações, e essa é a nossa intenção. Tá certo. Vereadora Mirtz Salles, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao BNC Amazonas. Eu queria que a senhora deixasse seu recado final aqui para o nosso internauta. Olha, eu gostaria de agradecer o espaço e dizer que, se você quiser conhecer mais o meu trabalho, pode acompanhar nas redes sociais. É fundamental que a população faça isso, não só comigo, mas com todos os políticos, para poder fazer uma avaliação do seu trabalho. As redes sociais hoje estão aí, é um facilitador para se conhecer o trabalho de cada parlamentar. E as redes sociais, elas não negam, né? Porque hoje a pessoa posta não só ela não posta só no feed, ela posta nos stories dela. Então, assim, na realidade, hoje todo mundo posta o seu dia a dia. Então, avalie bem as pessoas antes realmente de você escolher. Afinal de contas, serão seus representantes, né? Isso é muito sério. Então, eu quero agradecer o espaço e dizer que a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher está à sua disposição, funciona no meu gabinete, por enquanto, lá na Câmara Municipal de Manaus. Nós estamos preparando já a sala de atendimento. O vereador Joelson já está preparando essa sala, então em breve nós vamos já voltar para dar essa boa notícia. Nós só esquecemos de dar a notícia dos 412 mil que eu consegui em Brasília também para Manaus. Sim, vamos lá, vamos falar. 412 mil eu consegui também nessa ida lá com a ministra, eu consegui uma verba mensal de 412 mil que será empregada no combate à violência contra a mulher. Essa verba, ela será destinada à Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado.
tá? E ela vai ser utilizada para treinamento de equipe multidisciplinar para fazer atendimento das mulheres aqui em Manaus e também no interior do estado. Aí vai dar por ano aí em torno de 5 milhões por ano. É como eu falei, eu aprendi a cavar lá em Brasília, né? E eu vou cavar. Mês que vem acho que eu vou lá de novo, ver se eu pego mais alguma coisinha. Mais um meio milhão lá para vou ver se pega mais uma coisinha. Vereadora, obrigado mais uma vez pela sua participação. Quero agradecer também a você que esteve conosco nessa transmissão. A entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho na nossa página no Facebook e também no YouTube. Daqui a pouco também tem matéria no bncamazonas.com.br. Obrigado pelo seu comentário, pela sua participação, pelo seu compartilhamento. BNC, o site de política do Amazonas.